Já se passaram 18 anos e seu Ailton ainda não se conforma com a morte do filho. Luiz foi um dos milhares de hemofílicos contaminados pelo vírus da AIDS em transfusões de sangue no início da década de 1990. O pai processou a união e espera uma resposta da justiça. É revoltante porque você leva uma criança que tem um tipo de problema, né? E quando você volta com a criança para a morte. Na época que o filho de seu Ailton foi contaminado, o HIV significava mesmo uma sentença de morte. Por isso, ele não foi o único a recorrer aos tribunais. Centenas de parentes de hemofílicos vítimas da AIDS até hoje brigam pela indenização. Muitas ações individuais para um mesmo pedido. Os processos dos parentes de hemofílicos são só um exemplo da quantidade de solicitações idênticas que todos os dias chegam aos tribunais. Uma realidade que sobrecarrega o judiciário e se reflete em respostas mais demoradas. A solução para o problema pode estar num projeto de lei que tramita no Congresso Nacional. Pela proposta, pedidos que normalmente resultam nessas pilhas de processos podem deixar de tramitar separadamente para formar uma única ação coletiva. Para este juiz federal que participou da elaboração do projeto, problemas que afetam muita gente não podem mais ser questionados na justiça individualmente. O reajuste para os aposentados ou para os funcionários públicos. O aposentado tem direito a um reajuste maior ou menor. São questões comuns, questões que não dizem respeito apenas a uma pessoa. Se for aprovado, o projeto deve beneficiar gente como seu Ailton. Como ele não é o único que pede indenização pela morte de um parente hemofílico que contraiu AIDS em um hospital público, as ações se transformariam num mesmo processo a ser analisado. A estimativa é que, neste caso, a decisão saia bem mais rápido, não só pela redução do número de pedidos, mas porque ações em grupo vão ser julgadas com prioridade. Quando houver a solução da ação coletiva, vai atender a milhares ou às vezes milhões de pessoas. Foi com ações desse tipo que o Ministério Público conseguiu que o fumo fosse proibido em aviões. Foi também graças a uma ação coletiva que a União foi obrigada a comprar medicamentos para diabéticos e garantir o tratamento às vítimas do amianto, o pó altamente cancerígeno usado na fabricação de telhas. A nova lei também deve ser um importante instrumento para desafogar o judiciário brasileiro, que está entre os mais sobrecarregados do mundo. Todos os anos, a Justiça de Primeiro Grau recebe 20 milhões de novos processos. A maioria traz pedidos repetidos. Isso faz com que, em média, cada magistrado hoje tenha cerca de 6 minutos para cada processo. Então, se nós tivermos um mecanismo mais eficiente de resolução dos conflitos coletivos, nós vamos ter menos processos e os processos individuais, os problemas individuais, com certeza poderão ser resolvidos mais rapidamente. O defensor público, que também participou das discussões sobre o projeto, vê outra vantagem: evitar que processos com o mesmo pedido tenham decisões completamente diferentes. Um só julgador vai analisar uma só ação, que é a ação coletiva, e vai dar uma resposta adequada a toda a população. Com a mudança, sindicatos, partidos políticos e até o PROCON também passam a ter legitimidade para propor esse tipo de processo. Para isso, devem contar com um cadastro nacional de ações repetidas, que deve ficar disponível na internet. Pessoas simples que dificilmente procurariam os tribunais devem ser as mais beneficiadas. É que se muita gente começar a questionar a cobrança indevida de uma tarifa bancária, por exemplo, a reclamação pode virar um processo coletivo e milhares de pessoas teriam um direito reconhecido sem precisar sair de casa. Na sociedade brasileira, muitas pessoas sequer dispõem de informações, de recursos para se dirigir ao Poder Judiciário através de uma ação individual. Então, a resolução de um problema através de uma ação coletiva é uma solução muito boa em termos de acesso à justiça.